Muito bom dia. Vamos então começar aqui a nossa primeira aula de Direito Internacional Económico, neste contexto assim um bocado problemático, um contexto de crise, mas também podemos aprender muito nas crises acerca do valor da vida, do valor das coisas, do valor das pequenas coisas, da importância dos relacionamentos, da importância de estarmos juntos uns com os outros. E também das prioridades que devemos adotar. Não é? De facto, não basta andarmos aí atrás de riquezas, de casas e carros, porque não é isso que conta em última análise. Bom, eu estou aqui no meu gabinete, tenho aqui por detrás umas obras e portanto, pode ser que haja lugar a alguns ruídos. Ainda assim, vamos começar. Eu sugeria-vos que tenham a preocupação de fazer um calendário de estudo. Eu sugeriria 3 horas e meia de manhã, 3 horas e meia à tarde. Acho que também o ambiente não está muito favorável ao estudo concentrado, mas vamos fazer todos um esforço para que isto possa correr bem. Bom, relativamente ao direito internacional económico, o que eu queria era chamar a atenção de alguns pontos importantes através destas apresentações PowerPoint. Gostava de chamar a atenção para o facto de que o nosso contexto, e eu também estou assim um bocado desconcentrado, devo dizer, porque tenho aqui obras atrás, tecnologicamente ainda não estou muito adaptado a este sistema Zoom, é a primeira vez que o uso e portanto eu espero que com o tempo isto fique melhor. Bom, este primeiro slide chama a atenção para um contexto de nacionalismo económico que prevalecia nos séculos 17, 18 e 19, mas particularmente no 19, em que as potências europeias estavam numa posição de rivalidade económica e política e geopolítica entre si. O Império Britânico dominava e eles procuravam disputar, digamos, esse domínio ao Império Britânico. E um deles foi o Kaiser Guilherme II, da Alemanha, que tinha relações familiares com a família real britânica, mas isso não o impediu de procurar assumir uma postura mais assertiva, mais desafiadora, e isso também ajudou a abrir as portas à Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, digamos, os aliados, os vencedores, condenaram a Alemanha a reparações. Isso foi interpretado politicamente como uma espécie de uma facada nas costas que os generais alemães deram à própria Alemanha. E tivemos na Alemanha um período de grande instabilidade económica que fez com que Hitler subisse ao poder e depois tivemos o surgimento da Alemanha nazi. Temos depois um contexto diferente, já no fim da Primeira Guerra Mundial, da Grande Depressão, discriminação económica entre os Estados, guerra comercial, um contexto extremamente difícil. E depois da Segunda Guerra Mundial tivemos duas tendências importantes no contexto do capitalismo intervencionista norte-americano, que foi o New Deal e o keynesianismo. O New Deal, espero que este barulho não vos incomode, como me está a incomodar a mim, mas o New Deal digamos, é uma política de investimento em grandes infraestruturas no sentido de criar emprego
e estimular a procura e também nesse mesmo sentido vai o keynesianismo, que é uma política económica baseada num economista famoso na altura, John Maynard Keynes, que preconiza exatamente o estímulo da procura para estimular também depois as empresas e criar emprego, etc. Depois da Segunda Guerra Mundial, temos um contexto em que a hegemonia europeia dos grandes impérios europeus na África e na Ásia é substituída pela hegemonia americana. Os europeus são forçados a descolonizar e as empresas americanas, reforçadas pela Segunda Guerra Mundial, vão aproveitar a oportunidade para afirmar a sua capacidade de ter acesso aos mercados, aos recursos, às matérias-primas e, a partir daí, dominar a economia mundial. Será a Rússia, mais tarde, ou a União Soviética, a tentar fazer frente, não é, naquilo que ficou chamado como Guerra Fria. Depois temos aqui uma frase de um indivíduo chamado Harry Dexter White, foi um economista que representou os Estados Unidos numa reunião muito importante sobre a qual nós vamos falar, que foi uma reunião em 1944 no estado de New Hampshire, numa estância de férias lá de ski no estado de New Hampshire, ali ao pé de Boston. Aliás, ele era mesmo de Boston, tanto quanto sei, mas terá falecido no New Hampshire. E ele dizia o seguinte: a falta de um alto grau de colaboração económica entre as nações industrializadas resultará inevitavelmente em guerra económica, que será o prelúdio instigador de uma guerra militar em uma escala ainda maior. O que é que ele queria dizer com isto? Ele queria dizer com isto o seguinte, que o conflito económico, o conflito, digamos, pelos mercados, pelas matérias-primas, etc., pode resvalar facilmente para o conflito político e militar. E, portanto, no fundo, a paz política e a paz militar também passa pela paz económica e pela paz comercial. Não é? E isso é verdade, eu concordo inteiramente com isto, não é? Nós vivemos agora num tempo de nacionalismos exacerbados que não augura nada de bom do ponto de vista político, geopolítico e mesmo económico. Então, digamos, este Harry Dexter White representou os Estados Unidos numa conferência em Bretton Woods, que teve lugar em 1944. Reparem, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e em 1944 eles já estavam a planear como é que seria a economia depois da guerra. E porquê? Bom, porque eles no fundo já sabiam que a guerra estava praticamente ganha, ou seja, faz lembrar aqueles jogos de futebol em que uma equipa já está a ganhar por 4 ou 5-0 e faltam uns 20 minutos para acabar o jogo, etc. E já ninguém acredita numa reviravolta, não é? Portanto, no fundo, o que é que eles fazem? Mantêm a posse da bola, procuram ganhar tempo e esperar que o jogo acabe. E, no fundo, foi isso também que eles fizeram ali. Eles já sabiam que Hitler, mais tarde ou mais cedo, teria que capitular, não é? Já estava a começar a ficar encurralado na Europa, as suas ambições expansionistas já tinham sido frustradas, e então o que é que eles fazem? Planeiam já, digamos, a economia do pós-guerra. E como é que vai ser a economia do pós-guerra? Bem, a economia do pós-guerra vai assentar em duas coisas. Uma, a criação do Fundo Monetário Internacional, com preocupações conjunturais de apoio a Estados com problemas de liquidez, e outra, a criação do Banco Mundial com uma vocação
claramente mais estrutural. Claro, depois há aqui mais alguns aspectos, não é? relativamente digamos, à moeda, mas para já nós não vamos falar disso, vamos falar mais adiante. Vamos falar aqui um pouco do Banco Mundial, não é? O Banco Mundial, então, foi uma das instituições muito importantes criadas pelos acordos de Bretton Woods, e tinha então, digamos, uma vocação para grandes investimentos em infraestruturas. Reparem, ali na imagem está uma barragem e, de facto, na teoria do desenvolvimento na altura, acreditava-se, ainda hoje é verdade, não é? Que uma parte substancial do desenvolvimento de um Estado passa por ter infraestruturas de qualidade, não é? Barragens, portos, aeroportos, estradas, autoestradas, caminhos de ferro, etc, etc. E, portanto, reparem, para países europeus fustigados pela guerra e para Estados novos resultantes da descolonização ou outros não tão novos, mas em regiões subdesenvolvidas, era importante a criação de um banco que efetuasse empréstimos a países de desenvolvimento. E, portanto, no fundo, o Banco Mundial é uma espécie de banco de desenvolvimento mundial, não é? Que tem um status de observador do Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas, não é? Claro que, então, nós vemos aqui um impulso no sentido do multilateralismo, não é? O Banco Mundial tem sede em Washington, atualmente tem como membros cerca de 186 países e a sua missão é, no fundo, erradicar a pobreza extrema e criar uma justiça económica e social global, ou pelo menos contribuir para esse objetivo. O Banco Mundial tem, digamos, integra um Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o Banco Mundial propriamente dito, e também uma Associação Internacional de Desenvolvimento. No fundo, visa-se que ele garanta crédito bonificado a investimento em infraestruturas e também, às vezes, financiamento ao setor privado e através de garantias dos Estados. Os Estados garantem os empréstimos ao desenvolvimento, digamos, ao setor privado. Quais são algumas áreas em que ele trabalha? Bom, como devem compreender, educação, saúde, agricultura, por exemplo, irrigação, serviços rurais, também muito de proteção do ambiente, redução da poluição, grandes projetos industriais e, ultimamente, o Banco Mundial tem dado grande atenção ao combate à corrupção e à boa governança. Claro que uma outra área em que, digamos, a atividade do Banco Mundial tem sido crítica é a questão da violação dos direitos humanos. Porquê? Porque, infelizmente, muitos projetos do Banco Mundial de construção de grandes infraestruturas têm implicado, às vezes, violações de direitos humanos de povos nativos, às vezes de populações indígenas, às vezes dos trabalhadores que trabalham na construção das grandes infraestruturas, etc., e também problemas ambientais graves, não é? E isso foi também objeto de atenção. E foi objeto de atenção através da criação do chamado painel de inspeção do Banco Mundial, não é? Do painel de inspeção do Banco Mundial. Qual era a ideia? A ideia é exatamente essa, não é? Havia o risco de violações de direitos humanos e, no fundo, também de problemas ambientais graves, e criou-se uma espécie de um tribunal, de uma espécie de tribunal
que conseguisse analisar queixas, digamos, de pessoas afetadas ou de populações afetadas pelos projetos do Banco Mundial. E então, no fundo, reparem, ele tem 3 elementos designados pela administração, com base na sua competência, integridade, independência e conhecimento dos países em desenvolvimento, tem um mandato de 5 anos não renováveis e, portanto, eles procuram avaliar as queixas de forma independente e imparcial. Não é? Portanto, é um órgão não judicial, mas com uma estrutura quase jurisdicional neste sentido, no sentido de que aprecia queixas de forma imparcial e independente e depois formula recomendações para o Banco Mundial, para a administração do Banco Mundial, no sentido de adotar procedimentos e políticas que evitem causar dano às populações e ao ambiente. Não é? Portanto, no fundo, isso significa que populações, grupos, etc., podem fazer queixas e esta organização tem o dever de investigar essas queixas, às vezes pode deslocar-se inclusivamente ao terreno para ver como é que as coisas estão a correr, não é? E de facto vale a pena ir ao site do painel de inspeção do Banco Mundial, que vocês têm aí no Google rapidamente, e ver, digamos, a atividade do painel. Não é? Aliás, até em todas estas instituições vocês devem aceder aos sites e ver os vídeos institucionais de explicação. Então temos aqui o tal quadro que mostra como é que funciona o painel de inspeção. Há queixas das populações afetadas, as queixas são, no fundo, apresentadas à administração, à direção do Banco Mundial, o Banco Mundial contesta e depois então há a possibilidade de elaborar recomendações dirigidas digamos, à direção do banco. Esta instituição, este painel de inspeção é importante porquê? Porque mostra aqui uma viragem de paradigma, mostra que a problemática dos direitos fundamentais, da boa governança, do combate à corrupção, assumiu um grande protagonismo nos anos 90. Durante várias décadas faziam-se muitas críticas ao Banco Mundial, exatamente porque negligenciava esses aspectos, mas através do painel de inspeção, pelo menos houve uma tentativa séria de corrigir. E tenho aqui uma ou duas queixas que o painel de inspeção investigou, por exemplo, o projeto de biodiversidade do Paraná. Isto para os alunos brasileiros é particularmente interessante, não é? Houve pedido de inspeção por uma ONG dirigida ao Banco Mundial para a preservação das florestas araucária. Foi realizada uma auditoria técnica ao projeto, houve reuniões do painel de inspeção do Banco Mundial em Brasília e Curitiba, foram verificadas as condições para o diálogo e a reorientação estratégica do projeto, foi celebrado um acordo geral com novas medidas de conservação e maior participação da sociedade civil e o painel de inspeção depois não fez mais recomendações. Temos aqui outra, o painel de inspeção, membros do painel de inspeção e do Banco Mundial e do mecanismo de queixas do Banco Internacional de Investimento participaram numa missão conjunta ao Quênia, investigação de uma queixa dos Masai por realojamento por causa de um projeto de expansão elétrica envolvendo a construção de uma instalação geotérmica financiada pelas duas instituições. Está, pronto, no fundo temos aqui um exemplo e podemos então passar para outras
para outras questões. Bom, uma delas diz respeito aqui a uma sequência de eventos, digamos, a uma sequência de eventos importante que marcou muito o desenvolvimento da política económica e monetária a nível mundial. Então temos aqui um estado inicial de convertibilidade da moeda em ouro e em prata, não é? O padrão ouro clássico, que durou entre 1880 e 1914, depois o colapso do padrão ouro durante a Primeira Guerra Mundial, o padrão ouro é retomado em 1995, no entanto, no contexto de reservas de ouro limitadas, verifica-se a rigidez da política monetária dos bancos centrais no aumento da circulação de moeda e na baixa das taxas de juros, déficit crónico gerador de inflação e hiperinflação, colapso do padrão ouro, já depois do colapso da Bolsa de Nova Iorque, e então, em 1929, e então temos o prolongamento da Grande Depressão. Na Segunda Guerra Mundial, temos aqui a influência de John Maynard Keynes, não é? Que no fundo tem uma intervenção importante no contexto dos acordos de Bretton Woods. Os acordos de Bretton Woods estabelecem o regresso ao padrão ouro, não é? Estabelecem o regresso ao padrão ouro, mas depois, mais tarde, o que nós vamos ter é o fim do padrão ouro através do chamado Nixon Shock, não é? Por causa também da guerra do Vietnã, o Nixon Shock, e digamos começa aí uma espécie de flutuação de moedas, não é? Temos aqui, digamos então, o cenário que vai levar a uma situação em que o dólar americano se tornou na prática a moeda de reserva utilizada por muitos Estados, não é? Digamos, até então outras moedas que eram mais ou menos fixas começaram a flutuar e tivemos então a partir de 1973 as moedas, digamos as moedas, a flutuação de moedas, não é? As chamadas moedas flutuantes. Ora bem, então aqui temos que entrar em linha de conta com o Banco, ou melhor, com o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional resulta então da Conferência de Bretton Woods. Ele foi criado em 1945 e homologado pelas Nações Unidas. Tem sede em Washington, é uma organização com personalidade jurídica que pertence então à família das Nações Unidas. Tem um sistema procurou no fundo reconstruir o sistema monetário internacional depois da Segunda Guerra Mundial. Os países contribuem com dinheiro para o fundo através de um sistema de cotas e os membros que tenham desequilíbrios de pagamentos podem pedir empréstimos temporários. É como, imaginem, uma pessoa que está com dificuldades de liquidez, vai ao banco, pede um pequeno empréstimo e no fundo, assim também também se pretendia que aqueles Estados que funcionassem, ou melhor, que tivessem dificuldades de liquidez, pudessem recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Os objetivos do fundo constituem a liberalização dos pagamentos, a estabilidade monetária, a estabilidade dos câmbios e o equilíbrio das balanças de pagamentos. Neste momento, o fundo tem 188 países e tem, digamos, esse contexto de reação à instabilidade monetária
terrível que aconteceu, digamos, durante a Segunda Guerra Mundial. Temos aqui a estrutura básica do fundo, digamos, um comitê financeiro, uma assembleia dos governadores, um comitê conjunto de desenvolvimento do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, um diretório executivo com um diretor-geral e pessoal, depois tem serviços de área, departamentos, serviços e funcionários especiais e gabinetes de informação e apoio. É assim que esta é a estrutura básica do fundo, embora obviamente o fundo tenha, digamos, muito maior complexidade do que aquela que eu posso agora aqui explicar. Portanto, temos aqui então o contexto da liberdade monetária depois de 1971, ou seja, quando as moedas começaram a flutuar depois do Nixon Shock. Então tivemos aqui, digamos, uma tentativa de estabilizar as taxas de câmbio, controlando-as através do Fundo Monetário Internacional e reparem, falo ali da participação numa união monetária que era, digamos, uma tentativa de acabar com a flutuação descontrolada de moedas. E porquê que a flutuação descontrolada de moedas é importante e é um problema? Bom, é um problema porque, reparem, quando os Estados planeiam os seus investimentos e as empresas, digamos, as suas compras, etc., elas contam com uma certa estabilidade monetária. Se não houver estabilidade monetária, digamos, há um caos no comércio. E muitas vezes, quando os Estados, por exemplo, desvalorizam brutalmente as suas moedas, tornando os seus produtos mais baratos para os outros e impedindo e tornando os países dos outros mais baratos, mais caros para os seus consumidores, isso pode ser visto até como uma espécie de guerra de moedas, não é? Portanto, a estabilidade monetária é também um fator de estabilidade económica e de estabilidade nas relações políticas entre os Estados. Não podemos falar muito disso e muito menos numa aula de vídeo aqui, mas é verdade. Agora, eu gostava de chamar a vossa atenção então para, digamos, as cotas com as quais os Estados participam no Fundo Monetário Internacional. Em primeiro lugar, eles fazem uma entrada de 25% em ouro e 75% em moeda e depois, digamos, temos essa cota é convertida em direitos de saque especiais, não é? Que é também uma espécie de moeda interessante que funciona no contexto do Fundo Monetário Internacional. Estes direitos de saque especiais, em inglês são Special Drawing Rights, no fundo são uma espécie de moeda criada pelo Fundo Monetário Internacional que podem, no fundo, ser utilizados como moeda pelos Estados, não é? Digamos, o valor é baseado numa espécie de cesta ou basket das principais moedas internacionais e neste momento, digamos, isto envolve o dólar, o euro, a libra esterlina, o iene e o yuan chinês. E com base nisto, no fundo, temos uma moeda, digamos, uma moeda que pode ser utilizada para pagamentos. Eu quando digo que é uma moeda é num sentido um bocado metafórico, porque no fundo não se trata tecnicamente de uma moeda, mas de uma espécie de possibilidade de sacar
digamos, estes direitos e convertê-los em várias moedas, não é? E, claro, só podem ser trocados nas moedas no dólar, no euro, na libra, no iene e no yuan, não é? Portanto, isso significa que é um direito de ir buscar moedas. Portanto, não é bem uma moeda, é uma possibilidade de ir levantar determinadas moedas para acudir a situações de falta de liquidez. Pronto, temos aqui então, digamos, os chamados direitos de saque especial, não é? Que são direitos de comprar moeda. Ora bem, agora eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte, para o facto de que o Fundo Monetário Internacional é uma espécie de um banco, e como banco que é, um banco para os Estados, ele não deixa de ter vários produtos financeiros, para diferentes situações. E nós temos aqui, por exemplo, que às vezes há situações de alteração abrupta dos termos de troca. Isto pode ser uma situação, digamos, significativa. Reparem, neste momento, nós estamos a viver uma situação em que o preço do petróleo desceu muito, não é? Repara, no fundo, o preço do petróleo, eu não sei exatamente quando é que está, mas andava em cerca de $30 por barril. Mais coisa, menos coisa. Repare, ele já teve a $70, a $80, já teve $120. Imaginem o que é um Estado que depende que faça um orçamento de Estado, por exemplo, com base num preço de petróleo de $70. De repente, vê-se com o preço de petróleo a $30 por barril por causa do coronavírus, não é? Deste vírus, e fica numa situação aflitiva. E então, o que é que pode fazer? Pode ir buscar algum financiamento ao Fundo Monetário Internacional. Por exemplo, situações de pós-conflito, não é? Também vimos que há uns anos atrás a Ucrânia também teve aquele problema, aquele conflito lá no leste da Ucrânia, etc. E também isso deixou-a numa situação de grande dificuldade e também recorreu ao Fundo Monetário Internacional. Portugal também recorreu ao Fundo Monetário Internacional no tempo da troika, da famosa crise do subprime, não é? Que depois alastrou a uma crise financeira grave na Europa e depois uma crise da dívida soberana, e também Portugal teve que recorrer a um financiamento em que participava, digamos, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Depois também digamos, a possibilidade de financiamento em questões de desastres naturais, combate à pobreza, e também naquelas situações como Portugal atravessou e outros países, como por exemplo a Argentina e outros, em que é preciso uma intervenção mais estrutural, não é? Digamos. Agora, é interessante o seguinte, repare, nesta crise do vírus, do coronavírus, não é? É possível, digamos, é possível que o Fundo Monetário Internacional venha a atuar. Aliás, eu lia aqui há tempos que digamos, a atual presidente do Fundo Monetário Internacional, que é uma senhora, digamos, uma tal Cristina Georgieva, ela foi ao ponto de dizer que o Fundo Monetário Internacional estaria disponível para
injetar 1 trilhão de dólares na economia mundial por causa do coronavírus, não é? Portanto, repara, é natural que muitos Estados, nesta situação, se vejam, digamos, aflitos e recorram ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, não estamos livres dessa possibilidade. Portanto, reparem, este vírus está, digamos, a ter consequências económicas terríveis, não é? Agora, se elas estão a ser demasiado empoladas ou não, deixo isso à discussão aí dos especialistas, não é? Porque, reparem, eu não sou virologista, etc., portanto também não posso especular, mas a verdade é que o Fundo Monetário Internacional também terá uma palavra a dizer nesta crise e talvez até fosse interessante vocês procurarem materiais sobre como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial estão apostos para digamos, para ajudar, digamos, para ajudar os países nesta situação bastante difícil. Ora bem, aqui nós temos vários mecanismos. Mecanismos de apoio técnico e financeiro, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional apoia muito, digamos, em questões de governo financeiro, boa governança, combate à corrupção, etc. Portanto, apoio à estruturação do sistema financeiro dos Estados, etc. Portanto, depois tem facilidades de crédito curtíssimo, curto e médio prazo. E aqui, digamos, os produtos financeiros disponíveis dependem da situação. É, como eu vos disse, neste contexto de coronavírus, eu acredito que, digamos, a questão do apoio aos Estados em dificuldade passará certamente para primeiro plano, o que significa que certamente haverá apoios financeiros por parte do Fundo Monetário Internacional de curtíssimo prazo para, no fundo, evitar o colapso da economia mundial por causa de um pequeno vírus, mas grave e perigoso. Portanto, temos aqui esta situação. Bom, jovens, depois temos aqui um acordo de stand-by, que no fundo são aqueles acordos estruturais em que, reparem que um Estado está com uma crise de dívida soberana e precisa de tomar medidas estruturais na sua economia. E aqui este acordo supõe uma certa condicionalidade. Aqui temos a chamada condicionalidade do fundo. É uma problemática muito interessante, muito controversa, que eu não posso explicar aqui porque não temos tempo, extravasa aqui o âmbito das nossas aulas, mas já vou adiantar mais uns tópicos sobre a condicionalidade, mas só vos quero dizer que a condicionalidade basicamente é isto. Se um Estado quer, digamos, um apoio estrutural à reorganização económica, tem de fazer determinadas medidas estruturais, adotar determinadas medidas estruturais impostas pelo Fundo Monetário Internacional, não é? Sob pena das tranches de dinheiro não serem transferidas para a conta dos Estados. Já vamos falar disto mais adiante. Depois temos aqui uma tranche reserva. A tranche reserva é a possibilidade de, entre aspas, metaforicamente, os Estados irem ao multibanco, não é? E sacarem até 200% da sua cota sem terem que dar explicações e sem objeções. Compreendem? Chegam lá, têm um problema de liquidez e podem sacar em moeda ou direitos de saque especial que lhes deem então o direito de ir buscar ou dólares ou euros ou um pouco ou libras ou um pouco de tudo, sem objeções, não é? Vão lá e se têm um problema de liquidez vão lá. Repare, isto faz lembrar um bocado aquela facilidade que algumas contas bancárias, digamos, dão de a pessoa poder ter um plafond de crédito, não é? Digamos, quando tem o salário é domiciliado numa determinada conta, não é?
pode ir buscar até um montante, por exemplo, de um salário mensal, pode antecipar, digamos, fazer uma espécie de um cash advance neste contexto. E é basicamente assim. Reparem, isto aqui não tem grande dificuldade, percebem a lógica? Agora, eu tenho aqui algumas notas sobre a condicionalidade do Fundo Monetário Internacional. O que é que temos aqui? Temos que, quando os Estados estão em dificuldades estruturais por causa da sua dívida soberana, não é, que está numa situação aflitiva, digamos, com percentagens do PIB elevadíssimas, não é? Ou melhor, a dívida em relação com uma percentagem em relação ao PIB muito elevada, o que é que eles fazem? Os Estados vão ao Fundo Monetário Internacional e o Fundo Monetário Internacional diz assim, olha, tudo bem, vocês, nós podemos emprestar dinheiro, mas vocês também vão ter que aumentar os impostos, não é? Portanto, vocês, no fundo é uma maneira de dizer, olha, vocês estão endividados porque não cobram os impostos, portanto têm que aumentar os impostos e têm que aumentar a eficácia da vossa administração fiscal, não é? Para combater a evasão fiscal, a erosão da base tributária, não é? Como eles dizem, e portanto devem fazer isso. Devem também, por exemplo, reduzir a despesa pública, por exemplo, em salários, às vezes em prestações sociais, em investimento, ou seja, às vezes pode dizer assim, olha, vocês têm pouco dinheiro porque gastam mal, não é? Pagam salários exagerados ou pagam pensões exageradas, digamos, aos vossos políticos, aos vossos juízes, etc., ou gastam mal, estão a gastar demasiado nesta fase. E lá está, aqui o problema da condicionalidade é que às vezes os Estados começam a cortar em educação, começam a cortar em segurança social e começam a cortar em saúde, etc, etc. E isso deixa as populações numa situação aflitiva. Porquê? Porque se quiserem depois ter acesso à saúde, à educação, etc., têm que ir para o setor privado e às vezes pagam muito mais do que pagariam no setor público e lá está. E têm acesso àqueles que podem pagar e não têm acesso àqueles que não podem pagar. Portanto, isto é um dos aspectos mais controversos, tanto mais que as despesas em saúde, as despesas em educação são despesas vitais e que têm a ver com o investimento, num certo sentido metafórico, em capital humano, ou seja, em tornar as pessoas mais saudáveis, mais inteligentes, mais capazes, mais produtivas, digamos, menos faltosas ao trabalho, não é? Absentistas, no fundo, se quiserem, para utilizarmos esta expressão. Bom, depois também diz assim, bom, vocês também têm que aumentar as taxas de juros, diminuir o crédito disponibilizado, não é? Ou seja, no fundo, travar a fundo no dinheiro disponível para o setor privado para que vá para o setor público. Privatização das empresas públicas, isto também é uma ideia que lá está, é controversa, não é? Mas às vezes também se diz, vocês têm a liberdade das empresas públicas que têm e vendê-las, etc. O que é que acontece? Às vezes são mal vendidas, são vendidas à pressa, são vendidas porque se sabe que têm que ser vendidas e quando alguém é forçado a vender, vende mal. Não é? Portanto, no fundo, e depois o que é que acontece? Os serviços prestados por estas empresas públicas, quando são prestados por empresas privadas, muitas vezes são mais caros e mais seletivos, não é? Ou seja, só tem acesso quem tem dinheiro. Depois temos aqui também a liberalização dos despedimentos e dos preços, não é? Também é uma coisa que se diz, vocês têm que liberalizar os despedimentos e os preços, etc., e tentar fazer reformas económicas significativas. O que é que isto acontece? Muitas pessoas podem ver-se repentinamente sem emprego e sem pão. Ora, lá está. Também substituição das importações, ou seja, vocês têm que deixar de importar e têm que passar digamos, a produzir os vossos próprios produtos. Bom, isso é fácil de dizer, mas não é tão fácil de fazer, principalmente se atendermos
ao funcionamento de uma outra instituição sobre a qual vamos falar mais daqui a um bocado, que é a Organização Mundial de Comércio. Ora bem, quais são os méritos da condicionalidade do Fundo Monetário Internacional? Bom, apesar de tudo, garante o uso adequado do fundo, obriga os Estados a fazer reformas estruturais e também contribui para a boa governança. Mas, claro, Paracelso, o grande alquimista e médico dos alvores da Idade Moderna, ele dizia o seguinte: a diferença entre um medicamento e um veneno está na dose, não é? Ou seja, um medicamento pode se tornar num veneno se nós exagerarmos na dose. E, portanto, na condicionalidade, o que se tem dito aqui é que o Fundo Monetário Internacional, na sua condicionalidade, tem que ter uma atenção especial aos mais vulneráveis, aos setores mais vulneráveis. E, portanto, tem que ter cuidado para que os cortes na despesa pública não afetem exatamente aquelas pessoas mais vulneráveis e que, paradoxalmente, são aquelas que muitas vezes contribuem para criar mais riqueza para os Estados. Não é? São aquelas que trabalham todos os dias na agricultura, na indústria, nas pescas, nas minas, no comércio, nos serviços, etc, etc. E, portanto, essas pessoas são cruciais para o desenvolvimento económico e são elas também que consomem e, portanto, também no fundo, contribuem para o desenvolvimento do tecido económico. E daí que seja necessário ter cuidado com isto. Lá está. A condicionalidade do fundo é uma matéria muito controversa e é muito discutida, tem sido muito discutida ao longo de décadas. Mas eu penso que globalmente se pode dizer que o Fundo Monetário Internacional, com o tempo, tem-se vindo a sensibilizar em medida cada vez maior para problemas de direitos humanos, para problemas de direitos sociais, para problemas de boa governança, para problemas de combate à corrupção. E nesse sentido, também se tem revelado uma instituição com capacidade de aprendizagem. Bom, vamos ficar por aqui. Tenho que ir almoçar. Espero que estejam bem. Espero que esta aula tenha sido minimamente útil. Procurem investigar tudo à volta disto. Tomem o vosso tema para também irem ao Google, por exemplo, ver o seguinte, ver de que maneira é que o Fundo Monetário Internacional tem procurado responder à questão do coronavírus, não é? deste vírus. Vejam isto e meditem sobre isto, meditem sobre os problemas económicos. Reparem, meus estimados jovens, nós estamos a viver numa situação extremamente complexa do ponto de vista político, económico e social e, infelizmente, vocês vão ter que estar atentos e vão ter que ajudar também a combater esta crise. Não só agora, nestes meses, mas depois nos anos que vêm aí. Agora, o que é que vocês devem fazer? Olha, transformar-se em heróis, heroínas, lutadores e vencedores e resilientes. Compreendem? Lembrando-se que, por mais incrível que possa parecer, ainda há pessoas em situação muito mais difícil e aflitiva do que vocês. Portanto, jovens, continuem a estudar, continuem a trabalhar e eu vou agora interromper o compartilhamento, vou sair desta aula, vou ver se consigo sair desta aula e pronto, jovenzinhos, tudo bom para vocês.